Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez com os amigos da Sociedade Espírita Jesus, conversando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina tão amada, tão importante para todos nós. Então, como é de praxe, gostaríamos de convidar os irmãos a, numa prece singela, espontânea, elevarmos o pensamento a Deus, pedindo aos bons espíritos que nos protejam, nos amparem, nos guiem, nos iluminem nesses momentos em que estamos aqui reunidos, buscando a comunhão com o alto, a inspiração divina, a orientação para a nossa vida, nesses momentos atribulados que a humanidade passa, nesses momentos de transição, onde a Terra se reconstrói para se transformar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Que possamos seguir firmes, nós que assumimos a tarefa de reencarnarmos nesse momento tão importante para a humanidade, cumprirmos as metas e compromissos assumidos com a espiritualidade maior. Assim, gratos mais que nunca pela oportunidade, pedimos a permissão de darmos por abertos nossa doutrinária, nossa singela conversa da noite de hoje. Que assim seja. A gente fala noite, né, por costume, né, mas na verdade, quando a gente está no ambiente virtual, ah, cada irmão, cada amigo acessa, né, no seu horário mais oportuno, né, no seu momento, dentro da sua disponibilidade de tempo, né. Mas o importante é saudarmos os irmãos. Então, conforme o contato dos nossos amigos, nossos confrades, nossos irmãos da Sociedade Espírita Jesus, hoje nos cabe falar um pouquinho, do Evangelho, mais especificamente o tema piedade. E para entrarmos um pouquinho no nosso tema, né, gostaríamos de tentar passar para os irmãos uma singela apresentação. Então, o tema piedade faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o nosso capítulo 13, no item 17. E ela vai ser uma mensagem assinada, né, pelo um espírito denominado, né, que assina com o pseudônimo de Miguel. E antes da gente chegar propriamente no tema piedade, é sempre bom a gente definir alguns conceitos, né. Qual é o significado da palavra piedade? E dentro dos mais variados significados, qual que estamos utilizando na nossa conversa de hoje? Qual o sentido que o Espírito Miguel deu à palavra quando usou como título e como tema da sua mensagem, da sua conversa, né? Então, consultando o dicionário online de língua portuguesa Priberan, né, nós vamos encontrar alguns significados para a palavra piedade, né, de origem latina, pietas, né, pietatis, cumprimento dos deveres para com o pai, a pátria e os deuses, né. Então a origem é uma submissão, a origem da palavra é uma fidelidade a deveres, a compromissos, a pactos, assumidos, né, com semelhantes ou superiores ou instituições. Na língua portuguesa, nós vamos ver basicamente dois significados, né? Um mais devotado, mais ligados a práticas religiosas, né, que tem o significado de devoção. Ah, fulana é uma pessoa muito piedosa. Ah, o ciclano é muito piedoso, né. Então é alguém muito,
que leva muito a sério, muito responsável com as suas práticas religiosas. Não raro essas práticas ritualísticas, dogmáticas, né, mais voltada ao culto exterior. O segundo significado, que é o que nos interessa, que é o que é importante para nós, né, quer dizer vontade de diminuir ou de solidarizar com o sofrimento alheio. E tem como sinônimos compaixão, dó, lástima, misericórdia. Então, a piedade, né, o significado de piedade que muito nos interessa, né, é aquele sentimento empático de alguém que já observa o sofrimento, a dor, a situação de dificuldade do próximo e se solidariza com essa dor. Ele percebe, identifica, ele olha, né, na sua vida corrida, no seu dia a dia, no seu viver, no seu existir, ele consegue ter um olhar onde ele enxerga, ele identifica, ele observa o sofrimento, a dor, o desconforto que o seu irmão está vivenciando. E ele pode ou não também ter uma vontade, um desejo, um ímpeto, um impulso de fazer algo, um movimento, uma ação, uma ideia, para diminuir o sofrimento do próximo. Então, esse é o conceito de piedade que nós precisamos ter hoje para o completo entendimento da mensagem que foi pensada, foi escolhida do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa conversa de hoje. Piedade como uma vontade de diminuir o sofrimento alheio ou uma intenção de se de se solidarizar, né, com o sofrimento do próximo. É enxergar, é visualizar, é perceber a dor alheia, é um sentimento empático, de uma capacidade de se colocar no lugar do outro que sofre. Então, é um sentimento muito cultuado, muito conversado, muito trabalhado, muito valorizado dentro do pensamento cristão, mas infelizmente ainda pouco praticado por nós. Passando para os conceitos, entramos mais diretamente no nosso evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, editado, dentre outras editoras, pela Federação Espírita Brasileira, terceira obra da codificação espírita. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra onde Kardec vai analisar vários trechos do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Uma das obras mais importantes, mais interessantes, fundamentais da doutrina espírita, muito utilizada nas nossas reuniões doutrinárias, nos nossos estudos, nas nossas leituras de harmonização e também no Evangelho no Lar. Então, é uma obra muito cara, muito preciosa, muito importante para a doutrina espírita. Então, é bibliografia frequente, costumeira, né, recorrente nas exposições doutrinárias, nas palestras e na literatura como referência, como citações, né, complementar dentro da doutrina espírita. Então, o Evangelho é muito presente. E especificamente no capítulo 13, no item 17, nós temos uma mensagem assinada pelo Espírito Miguel, né, obtida em Bordeaux, em 1862, que Allan Kardec selecionou para fazer parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem muito importante, porque o espírito comunicante ele já começa introduzindo no início da sua mensagem que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus.
Para a gente poder entender por que que o espírito Miguel valoriza tanto a piedade, é fundamental entendermos a importância do amor para a doutrina espírita, e em especial para o espiritualismo contemporâneo. Os espíritos vão realçar, salientar, enfatizar a importância do amor, do despertar do sentimento amoroso, da eclosão da energia amorosa para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Jesus vai resumir a lei dos profetas e a sua escola, a sua filosofia, o seu ensinamento em leis de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dando a importância desse sentimento para a evolução do espírito e para o sucesso nessa encarnação e nessa vida. A doutrina espírita reforça para os seus iniciados, para aqueles que professam a sua fé e o seu pensamento, a importância do amor como conquista para a nossa evolução. No entanto, observamos que durante muito tempo a ideia desse amor, da vivência amorosa, não foi suficientemente aprofundado e vivenciado pelas criaturas. Parece que falar de amor vira um discurso demagógico, raso, superficial, caindo na autoajuda, entendendo por autoajuda não a filosofia que ajuda o autoconhecimento, mas a filosofia rasa, comercial, superficial, na sua pior espécie, onde é bonito se falar de amor, mas pouco prático, pouco útil. A doutrina espírita vem a nos ajudar a compreender um pouco mais a importância do amor e como ele se manifesta em nós. Então, os espíritos superiores vêm nos colocar que o amor é o sentimento amoroso que eleva a nossa frequência vibratória, que faz com que os átomos, as partículas, os componentes do nosso corpo perispiritual vibrem na frequência mais elevada possível, catapultando o espírito a regiões mais elevadas da consciência. É o amor, a força motriz, a energia sublime que eleva a potências infinitas os centros de energia e desenvolvimento que nós temos nos nossos corpos sutis. A literatura espírita é repleta de exemplos. Para não cairmos em citações demoradas, em repetições, recomendamos aos amigos o livro Voltei, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e assinado pelo espírito Irmão Jacó, pseudônimo que é bastante conhecido, hoje todos sabemos, de Frederico Figner, ex-vice-presidente da Federação Espírita Brasileira em meados do século passado, um comerciante, um empreendedor, um homem de grande visão comercial e industrial, fundador da primeira gravadora de, de áudios, de sons, não podemos nem dizer discos, mas os primeiros registros fonográficos brasileiros em alguns discos rudimentares, né, ou em cilindros de cera, foram feitos por esse espírito que gravou
as primeiras músicas populares brasileiras, guardando para a posteridade, registros das nossas músicas do século passado e retrasado. Frederico Figner comercializou fonógrafos e vários aparelhos de som. Então era um homem, além de muito rico, muito importante, muito conhecido. Frederico Figner participava de reuniões mediúnicas como esclarecedor, né, e dizia ele, no livro Voltei, não somos nós que estamos emitindo juízo de valor, mas ele que era muito duro com os espíritos desencarnados. Ao chegar no plano espiritual, né, sem querer contar toda a obra, irmão Jacó, Frederico Figner, se decepciona com a sua situação no além. E ao, num determinado momento da obra, encontrar-se com a entidade com quem ele tinha dialogado em reunião mediúnica quando encarnado, a entidade olha para ele e pergunta: onde está a tua luz? Por que você não brilha? E Frederico Figner vai constatar e registrar na obra Voltei que faltava-lhe principalmente o amor. Homem duro, de gênio, de autoridade, muito acostumado a mandar e a ser obedecido, esquecera-se da vida terrena de cultivar o amor. E um ponto ápice, um ponto alto, o ápice do livro, é quando o nosso amigo, numa prece, numa oração sentida, aprende no plano espiritual a vibrar, a irradiar amor. Então, essa pequena passagem do livro Voltei, editado pela Federação Espírita Brasileira, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito irmão Jacó, pseudônimo de Federico Figner, nos dá uma exemplificação prática, um relato, nos possibilita um estudo de caso da importância do amor para o espírito. De como o amor funciona no mundo espiritual, na nossa verdadeira vida e repercute na Terra, nos dando equilíbrio espiritual e saúde para o corpo físico. Quer a panaceia para suas dores? Quer um medicamento sublime para o sofrimento? Quer a resposta para todos os nossos conflitos? Busquemos no amor. E é uma conclusão tão convergente que até na literatura espiritualista nós vamos encontrar referência. Talvez as obras mais importantes, de maior importância, de estudos sobre a sobrevivência da alma após a morte, da busca de evidências da sobrevivência da alma, nós vamos encontrar nos estudos do psiquiatra, do médium, do filósofo, médico e psiquiatra norte-americano Raymond Moody Jr., onde na década de 70 ele vai fazer estudos com pessoas que passaram por experiência de quase morte. O que foi isso? Foram clinicamente dados como mortos, e devido aos avanços da medicina, do intensivismo, das UTIs, foram trazidos de novo à vida, né? Foi conseguido manter seu corpo físico em funcionamento. E Raymond Moody teve um olhar diferente sobre essas pessoas, esses pacientes. Começou a coletar as experiências, as vivências, as sensações que eles tiveram quando estavam do lado de lá, daquele momento que clinicamente foram dados como mortos. E a grande surpresa é que os relatos convergiam para situações semelhantes, experiências com convergência, independente da idade, do sexo, da religião, do tipo de que o levou a quase desencarnar, a quase perder a vida, da situação que o levaram àquele momento, da causa desse agravo. E ele colocou etapas da EQM, né, que ele classificou como etapas, que é a pessoa, num determinado momento, entender que tinha morrido,
Vê o corpo como se fosse de cima, ter uma sensação de paz, de alívio, onde as dores são minoradas. Passar por um túnel, ter uma sensação de túnel, como se atravessasse, né, um canal, um túnel, e do outro lado encontrava um ser de luz ou familiares, amigos que ele conhecia em vida. Esse ser de luz e esses amigos o convenciam a recapitular a vida como se num filme, salientando principalmente eventos, episódios de amor espontâneo e gratuito. A pessoa, num determinado momento, sente uma necessidade de retornar à vida, ao corpo físico, e desperta para o mundo terreno, mas modificado, transformado por essa experiência. Nem todos vivem todas essas etapas, mas desde que tenha 3, 4 dessas etapas de EQM, já é considerado uma experiência satisfatória. Pois bem, no seu primeiro livro, que reúne todos esses casos, né, muitos desses casos, e seus estudos, seu olhar sobre o tema, Vida Depois da Vida, editado hoje no Brasil, se não me engano, pela editora Butterfly, publicada a primeira edição nos Estados Unidos na década de 70, Raymond Moody Jr. entrevista várias pessoas e sempre me chamou a atenção o relato de uma senhora que teve uma experiência de EQM muito intensa, muito presente. E ela conta que quando ela passou pelo túnel e se encontrou com um ser de luz, que ela dizia era um ser que era uma espécie de tutor, de mentor dela. E ela dizia que ele irradiava um amor incondicional. E nessa conversa ele disse assim: o que você tem para me mostrar? O quanto você amou? E ela entendeu na hora, que ela não sabia explicar para o entrevistador, mas ela entendeu na hora que esse amor não era o amor de marido e mulher. Não era o amor carnal, o amor eros, mas era um amor ágape, um amor doação. Que ela entendia, mas não sabia o que explicar, como explicar. E quando ela reconstitui a sua vida, passa por chama atenção, ganha ênfase, quando ela rememora a sua existência terrestre, pequenas coisas que ela fez, que ela não se lembrava de modo cognitivo, consciente, mas que foram gestos de doação, de amor, espontâneos, sem segundas intenções. E ela conclui: olha, só tem duas coisas que são importantes que nós levamos daqui, na opinião dela. O amor que nós praticamos e que aprendemos, e bem menor, bem depois, o conhecimento que nós aqui adquirimos. E é um pensamento interessante, porque essa literatura espiritualista, esses estudos a respeito de experiência de quase morte, nos convergem com o pensamento espírita, onde nós entendemos a importância do amor como energia de evolução e de elevação. Mas mais que isso, porque à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, o pensamento espírita entende que o amor é aprendido. Nós aprendemos ao longo das encarnações. Nos dizem os espíritos superiores, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, perdão, que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples em complexidade perispiritual, ignorantes e vazios ainda de conhecimento e de sentimentos. E é somente através das encarnações que nós vamos adquirindo conhecimento e refinando os instintos, transformando-os em sentimentos. Donde, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver, o sentimento mais sublime e elevado é o amor.
Então o amor é aprendido por nós ao longo das encarnações. Ele não é um instinto, ele não é uma programação. Em todos nós, espíritos encarnados, com experiências diversas, com número de encarnações variados, com graus de aproveitamentos tão diversos dessas encarnações, nós todos aqui não temos a mesma capacidade de amar. Amamos de forma tão diversa e diferente como são nossas capacidades, nossos atributos, nossos carismas, que avaliamos ao longo das nossas encarnações. Então, ninguém ama igual ao outro, porque não somos iguais aos outros espíritos. Mas é importante entendermos que o amor ele é aprendido, ele é adquirido, ele é desenvolvido, despertado ao longo das vidas sucessivas. É um dos ensinamentos mais belos que a doutrina espírita nos dá. Então, você que tem dificuldade ainda em amar, como eu, não se desespere. O amor é um aprendizado, é um dos atributos que vamos ter, trabalhar, desenvolver nessa encarnação e em outras. Ah, mas de que forma, Eduardo? Das mais variadas formas. Estar encarnado, estar vivendo é um exercício de amor, onde nós convivemos na vida familiar, na vida de sociedade, na vida laboral, no próprio relacionamento exercitamos o amor. A paternidade é um exercício de amor. Convivendo com pessoas mais amorosas que nós, aprendemos o amor nas instâncias mais elevadas. E essas criaturas amorosas que Deus coloca em nossas vidas catalisam, despertam, potencializam em nós esse sentimento. O contato com as artes nos sensibiliza, nos desembrutece, abrindo caminho, né? Nos sensibiliza, nos desembrutece, abrindo caminho para que o amor vigore, germine, viceje em nossos íntimos. A vivência espiritual, a militância, o trabalho dentro das mais variadas escolas espirituais, em particular na doutrina espírita, no campo da divulgação, do atendimento espiritual, da mediunidade, do grupo de estudo. Esse convívio, essa troca, também catalisa em nós o amor. Então, são infinitas as oportunidades e as formas que temos para despertar e desenvolver o amor no nosso íntimo. E teremos no futuro, da mesma forma que hoje o movimento espírita, né, pegando o exemplo do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, que é um estudo que temos na doutrina, na área da mediunidade, estudo relativamente recente, que vem com exercícios práticos. Teremos no futuro, muito provavelmente, né, dentro do movimento espírita, em, em outras escolas, também exercícios para desenvolver o amor. À medida que entendermos como sociedade, como ciência, como cultura, a real importância desse sentimento na nossa vida. Mas, voltando ao texto, né, é por isso que Miguel nos diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Por que é importante a piedade? Porque a piedade já é um sentimento amoroso. Ela já ela já existe em sintonia com o amor. Porque quando nos sensibilizamos com o outro, é porque de uma maneira ou outra sentimos algum amor pelo nosso semelhante. E ela é irmã da caridade, ação, sentimento tão importante para a doutrina espírita, porque a caridade nada mais é do que o amor em movimento, o amor em ação, o amor em execução.
para o alívio do sofrimento do nosso próximo e para a melhora do planeta. E é esse amor sentido, diagnosticado, o amor no olhar através da piedade e o amor execução por meio da caridade que nos eleva e nos conduz a Deus. A piedade bem sentida, segue Miguel, é amor. Piedade é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, é o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, dos outros, dos desfavorecidos, dos desprivilegiados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Ainda não entendemos, né, que o cristianismo não é uma filosofia, não é um pensamento, não é uma escola de pensamento religioso, espiritual, inerte, que se presta única e exclusivamente a ensaios ou a cultos exteriores. Ela é transformadora, ela é dinâmica, ela é ação, ela é amor por excelência, mas o amor em movimento, o amor caridoso, que visa mudar nossas vidas e nos mudando, transformar também a sociedade, a coletividade para melhor, de forma que possamos ser um agente que ameniza as dores e possibilita a evolução dos nossos semelhantes, da mesma forma que ele possibilitou a nossa. A piedade, jamais para o final da mensagem, né? Não colocamos ela toda aqui devido à extensão e ao tempo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. É porque o melancólico, né? Porque muitas vezes a piedade, né, quando ela vem acompanhada do sentimento ainda desequilibrado, né, ou de uma certa ingenuidade nossa, a piedade vem na forma de pena, né, que é aquele sentimento, ai, coitadinho, como sofre, em uma constatação, um comentário, e termina ali. Né? A piedade não é a pena, né? A piedade melancólica seria a pena, mas a piedade é muito mais que isso. Né? Porque quando ela é dinâmica, ela nos permite um diagnóstico, um olhar do sofrimento do outro, um olhar no sofrimento de determinadas minorias, de coletividades, de grupos, de sociedades, de países. Mas, na alma um pouco mais madura, com um pouquinho mais de caminhada, esse diagnóstico nos permite também traçar uma ação, um movimento, um gesto que possa identificar a origem daquele sofrimento e um modus operandi, um protocolo, um caminho, para que eu possa ser útil àquele espírito, àquela coletividade que sofre, ajudando a ultrapassar esse obstáculo com progresso, com aprendizado, com desenvolvimento. Então, a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, vivemos a vizinhança do mundo transformado que se avizinha. Um mundo onde o próprio nome diz, mundo de regeneração. Um mundo onde se regenera as criaturas. Se busca de forma objetiva, planejada, controlada, trabalhada, regenerar, voltar, colocar no caminho do bem, acelerar de forma programada, voluntariosa, desejada, o progresso e o aprimoramento espiritual.
E nós não evoluímos sozinhos, nós evoluímos de forma coletiva, em grupos. Progredimos mais rápidos, de forma mais rápida, na vida gregária, em sociedade. E para isso, para que consigamos atingir esses objetivos, é fundamental o olhar piedoso sobre os nossos irmãos de jornada, onde, pelo prisma, pela lente do amor, conseguimos nos sensibilizar com o sofrimento dos nossos irmãos, nos colocando disponíveis e os ajudando de maneira lúcida a evoluírem, ultrapassando esse momento evolutivo onde a dor está presente como aguilhão pedagógico e didático para o nosso crescimento espiritual. Então, esse mundo regenerado é um mundo onde há mais amor em movimento, há mais amor no olhar, há mais amor no enxergar. E que possamos todos sairmos da indiferença que cega, da indiferença que insula, que isola, da indiferença que nos torna míopes e deixa nosso olhar velado nessa catarata moral que é o egoísmo e a vaidade. E que possamos, livres desse véu, por meio do amor, enxergarmos os nossos irmãos que às vezes estão do nosso lado, às vezes é alguém da nossa família, é um colega de trabalho, e que o nosso olhar amoroso o sensibilize, o ajude. E se não temos condições de orientar, de instruir, de ajudar materialmente, podemos fazer uma prece, incluir esse irmão no nosso evangelho, na nossa lista de orações. E com gestos tão simples, a piedade se transforma em caridade. O amor no diagnóstico que nos permite olhar vira a força motriz que se movimenta em prol do auxílio, do amparo, da proteção, da solução de conflitos e problemas. Tema belíssimo do Espírito Miguel, que convidamos os irmãos, todos, a acompanharem. In loco, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Deixamos aqui esse material, produzido pela Federação Espírita Brasileira, em que numa espécie de um folder, de um flyer, que trabalha exatamente a introdução desse item. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E que possamos todos nós praticarmos a piedade, nos aproximando dos anjos e evoluindo, orbitando em direção à divindade. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Então, era isso que tínhamos para hoje. Usamos como bibliografia da nossa conversa, é o dicionário online Biberan, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o básico da nossa conversa, o livro Voltei, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito irmão Jacó, né, que na verdade é Frederico Figner, e também citamos a obra Vida Além da Vida,
do médico, psiquiatra e filósofo norte-americano Raymond Moody Jr. Então, convidamos os amigos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e que possamos nós enchermos os nossos corações de amor. O amor que nos permite um olhar empático, piedoso, caridoso sobre o mundo e nossos semelhantes. O amor que, quando dirigido, promove a caridade, a força transformadora que eleva, que modifica, que verdadeiramente transforma o mundo, a sociedade e a coletividade, como a Deus e a Jesus. Que possamos todos, nesses momentos de dificuldade, não abrirmos mão do amor. Não desistimos de despertar em nós a energia amorosa, que resulta num dos principais objetivos do nosso mergulho na carne. Aprendermos a amar de formas cada vez mais elevadas, refinadas, angelicais, divinas. E que os benfeitores amigos, que Jesus, que Deus, nosso Criador, siga nos oportunizando oportunidades e momentos que catalisem em nós o florescimento desse amor. Muita paz a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, irmãos queridos. Fiquemos todos em paz. Um abraço fraterno a todos os irmãos. Muita paz.